gente, tudo bem? Hoje iniciamos mais um episódio do podcast Direito Delas. E hoje a nossa convidada é a Letícia Loureiro. Ela é bacharel em Direito. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Letícia. Obrigada. Estou muito feliz pelo convite, poder trocar um pouquinho de experiência. E a gente convidou a Letícia porque ela tem uma história muito emocionante, inspiradora, de autoconhecimento e muitas coisas emocionantes que a gente vai ver aqui agora. Obrigada, Letícia, e peço para você começar a contar um pouquinho sobre a sua história, por favor. Não, eu primeiro que agradeço, porque é um baita espaço, assim, para contar um pouco de uma história diferente, né? Porque eu sou uma grande queimada. 18 de fevereiro de 2017, eu sofri um acidente muito grave dentro de um camarote no Carnaval. E eu tive 46% do meu corpo queimado. Então, eu sou uma grande queimada. E eu era uma menina, assim, eu tinha 23 anos, né? Hoje eu tenho 28. Mas eu era uma menina e de dia pra noite eu me vi batalhando pela vida. E depois, assim, com o passar do tempo, batalhando pra encontrar uma identidade de novo, que o fogo levou. Tendo que me reconstruir e, assim, de certa forma, sozinha, porque no final das contas era eu e eu. Então... é mais ou menos isso, assim, né? A gente tem muita coisa aí pra trocar. E a Letícia, ela tem muita coragem de compartilhar a história dela. Eu acho que isso é uma missão muito grande de compartilhar todo esse caminho que você percorreu para chegar aqui hoje e poder falar sobre isso, né? E relacionando um pouco o que aconteceu com você com o direito, queria que você contasse, né? Aquele fatídico dia, você teve o seu corpo queimado, foi uma explosão num Richaud. Foi. Eu tava no camarote e eu fui pegar uma comida que tava numa mesa muito igual a essa, inclusive. E tinham várias panelinhas de Richaud e o funcionário foi reabastecer esse Richaud. Possivelmente, eu não sei, né? Não tem como eu dizer isso. Tava aceso ainda, o Richaud. Pra quem não sabe, Richaud é aquela panelinha que fica embaixo, assim, alimentada por álcool, né? Ou pastilha de álcool, que é o correto. Mas nesse dia ele abasteceu com álcool em gel, que eles dizem que é o correto a se usar. Eu tô aqui pra dizer que não é, né? Então, provando que não é o correto. Tem tantas outras vítimas aí também reafirmando isso. E ele foi reabastecer e possivelmente estava aceso. Não estava apagado, porque explodiu. E eu, como estava próxima à mesa, eu fui atingida por essa explosão. Então, a partir daí, tudo começou, né? Na parte também jurídica da coisa. Houve um crime, né? Há uma responsabilização civil dentro desse cenário. E estou aguardando aí minha reparação. Daquele camarote, você foi para o hospital e ficou 3 meses internada. Foram 3 meses dentro da UTI. Eu tive alta forçada até. Eu não tive uma alta normal, como outro paciente qualquer. Meus pais assinaram um termo de responsabilidade mesmo para que eu saísse, porque eu já estava fazendo um processo depressivo muito grande mesmo, assim, notório. E eu só piorava, eu não melhorava, eu estagnei e só fui indo para baixo, assim, né? Então, há uma alta forçada, eu já estava, assim, teoricamente estabilizada, mas havia risco de infecção. Aí foi aquela loucura de arrumar casa para receber cadeira de roda, porque eu não andava. E pintar casa, porque não pode ter bactéria, limpeza, enfim, E foi uma grande batalha pela vida, né? Você chegou a ficar em coma. Esse tempo eu fiquei... eu não sei dias, né? Até porque eu tava em coma. Sim. Mas eu dei entrada no primeiro hospital, já saí dali já sedada, né? No coma induzido. Então, eu fiquei os 16 dias naquela situação ali até tirar o tubo, né? O respirador. Mas, assim, eu não tenho muitas lembranças muito claras, porque era muito sedada, era muita dor, era muito debridamento, raspagem. Então, eu não consigo, assim... Eu sempre tive muita consciência de que eu estava em um hospital, que eu estava mal e que eu estava queimada. Mas de dias, de quando eu acordei, quando eu fiquei lúcida, que eu estive mais lúcida, assim mesmo, que eu tenho certeza, lembrança, foram os últimos 15 dias, assim, de
hospitalização, porque eu fiquei quase 3 meses, né? Mas você chegou lúcida até o hospital, né? Super lúcida. Desde o momento do acidente, porque aconteceu, na hora que explodiu, que eu comecei a pegar fogo, literalmente, dos pés à cabeça, eu tinha muita presença, assim, no acidente. Eu tinha a todo momento na minha cabeça uma loucura. Eu falando assim, parece que nossa, ela ficou pensando, mas a cabeça dá o segundo parece que ele tem muito mais tempo do que de fato ele tem. Então, eu pensava assim, eu tenho que ficar acordada, eu tenho que ficar aqui, consciente do que está acontecendo. Teve um momento até que nos momentos finais, assim, que eu já não tinha mais força para andar, pegando fogo, eu bati na grade, eu caí, eu senti que eu ia desmaiar. E nesse momento eu fiquei assim, eu não posso desmaiar, porque se eu desmaiasse, eu achava que eu fosse morrer, que eu não ia voltar. E a todo momento, muito acordada, muito lúcida. Os bombeiros chegaram e os bombeiros também tiveram um papel trivial nessa situação, até depois conheci alguns deles, muito grata a eles. E tinha um em especial que ele ficava conversando muito comigo. Ele, de fato, ele não me deixava sair dali. E eu tinha muito isso. Eu não posso apagar. Porque se eu apagar, eu não vou voltar. E foi difícil prestar o socorro porque a porta de emergência não estava travada, né? Estava trancada. Eu tenho até vergonha de falar isso, sinceramente. Mas todas as saídas de emergência estavam trancadas com cadeado. É uma vergonha, né? Sim, é uma vergonha. Um carnaval imenso, né? E na época, a saída de emergências trancadas. E aí, como estava trancado, não tinha como eles me tirarem dali pela forma mais rápida, né? Porque a ambulância, isso assim eu tô falando, não lembro muito bem, mas ela ia se posicionar do lado, na rua lateralzinha assim, que a ambulância ia parar ali pra já me tirar. Só que não tinha como. A saída estava trancada. Os bombeiros gritando. Eu lembro de um gritando, cadê a chave? Cadê a chave? Não tinha chave. Não tinha ninguém com a chave. E a escola de samba estava passando. Então, não tinha como falar só um minutinho aqui, bateria. Porque eu tenho que... Não tinha como passar. Realmente não tinha como. Era então, por uma dessas saídas aí. Ou era a saída de emergência, ou era pela avenida. Pela avenida. Ou pela porta que eu entrei. Que aí ia ter que passar por todos os outros camarotes. E é um corredor pequeno. Estreitíssimo. Um monte de gente passando. Um caos. E todo mundo querendo olhar também. Eu lembro que tinha muita gente olhando o que tinha acontecido. E também pegou fogo no ar-condicionado. Foi um caos. E, enfim, eu fui resgatada. Eu saí pelo mesmo lugar que eu entrei. Bonita, saudável, com os meus amigos, feliz, sorrindo. E eu tive que sair pela porta que eu entrei, porque a saída de emergência estava trancada. E isso lutando pela vida, né? Porque a porcentagem do corpo queimado, muitas pessoas não sobrevivem. Não sobrevivem. A minha porcentagem o grau da minha queimadura e a porcentagem de extensão no corpo é muito baixa, o índice de sobrevivência mesmo. Porque você tá com metade do corpo exposto. Né? Às vezes a gente dá um talinho, já dá uma inflamadinha, às vezes você tem que entrar no antibiótico, mas uma besteirinha, imagina um corpo inteiro. Então eu tive várias infecções no hospital, tive princípio de sepse no hospital, tive um aceleramento no coração, que foi também um risco, uma hipótese de ter alcançado uma infecção, tive problema nos rins, quase tive que dialisar. Então, assim, caos total. Sim. E aí o que a gente espera das pessoas que eram responsáveis pelo camarote é uma assistência. E você teve essa assistência? Isso aí é difícil, né? Porque essa é uma parte muito complicada para mim, né? Eu acho que a assistência é muito além de financeiro. Exatamente. Né? Então, é muito mais do que isso. Um pedido de desculpas. Talvez uma assistência diferente, um olhar diferente. Eu me sinto hoje que a minha dor nunca foi reconhecida. Não estou falando da parte jurídica, estou falando de pessoas. Falando entre pessoas. Claro. O meu acidente, o que me aconteceu, para mim, nunca foi reconhecido. Isso dói muito mais, né? Muito mais. É a parte que eu acho que é a parte que mais dói. Fora a parte jurídica, né? Porque para mim é muito complicado, mas acho que essa é uma das piores partes. Que a gente o reconhecimento em si do que aconteceu, né, das responsabilidades e do que poderia ter sido feito diferente, melhor, poderia te trazer um conforto
maior, né? De modo geral. Sim. De modo geral. E eu falo assim, a pessoa que se queima, não é só ela que queima. Queima as pessoas que estão ali do lado, quem está do meu lado, meu pai e minha mãe. Então, o meu sofrimento é o mesmo do deles. Então, é uma coisa que isso me dói também, porque esbarra em mais gente do que em mim. Porque se fosse só em mim, eu jogava no peito e levava pra frente. Mas não é só em mim. Acaba refletindo em todo mundo que tá do meu lado. Porque a ferida não é somente externa, física, né? A ferida é interna. Em tudo, assim. Em tudo. Psicológico. É financeiro também. Sim, né? sim. Porque todo mundo tem que abrir mão de muita coisa, né? E a gente conversa muito aqui, a gente trouxe no primeiro episódio sobre essa relação do direito com o arquétipo masculino e feminino. Quando a gente pega essa visão de um acidente só sobre o ponto legal, então assim, né? Não estou falando que houve isso, mas às vezes assim, não pede desculpa, vamos avaliar isso na justiça. Ou não faz nada porque a gente vai discutir isso. E quando a gente pega do arquétipo feminino, que a gente fala, vamos trazer mais isso, é a compaixão, é ver, gente, uma menina sofreu um acidente grave e ela foi queimada. Que porcaria, né? Pelo amor de Deus, me perdoa, vamos resolver isso. E não do ponto de vista só financeiro, mas do tipo, me perdoa, me desculpa. Que acidente, às vezes isso é muito mais do que o que precisa só ali do ponto de vista financeiro, né? Exatamente. E após tudo isso que você viveu, a gravidade da situação, como que foi para você se reconstruir? Como que foi para você, né? Porque a gente sabe até que você tem um Instagram que trata sobre a sua história, né? Uhum. Então, se você puder falar sobre isso. Quando eu saí do hospital, eu não tinha muita... claro, sabia que eu tava toda queimada, mas eu não tinha muita dimensão, assim, né? As terapeutas até falam mesmo que a realidade, ela vem quando você chega em casa, e de fato. Porque aí vão ser os problemas o que você fazia no seu dia a dia que você não vai fazer mais. E não vai mesmo, durante muito tempo. Sim. Então, quando eu cheguei em casa, eu entendi que o buraco tava bem lá embaixo. E eu comecei a me olhar. Outra coisa, eu cheguei, eu não tinha me visto no espelho. Meus pais também tinham muito cuidado para, por exemplo, o celular, isso é curioso, eles não me davam durante o dia, porque se eu pegasse assim, eu ia ver no reflexo o celular. Então eu não via, só olhava à noite, porque poderia ser muito pior. Então, quando eu cheguei em casa, eu tinha vários espelhos na casa. Então, eu me via ali. Então, aí começou o problema. Era espelho, era ter que ir à rua. Eu evitava muito, não podia por causa do sol e tal, mas eu tinha que ir no hospital. Mesmo no hospital, todo mundo me olhava, né? Como se eu fosse um grande ET mesmo. Não que eu não fosse, porque tava muito feia a situação mesmo. Mas, assim, eu tava tentando sobreviver, né? Então, era muito cruel, tudo muito cruel. E eu realmente, eu não me via, eu não tinha mais identidade. Eu não era aquela menina. Não era a mesma pessoa, em nada. Não tinha sorriso, não tinha alegria, só tinha tristeza, só tinha choro, medo, trauma, dor. Você enfrentou uma segunda batalha pela vida quando você chegou na sua casa, né? Porque aí foi uma batalha psicológica. Foi o baque. Foi o entender que aquela pessoa, ela não existiria mais. E ela nunca mais ia existir. Você botar isso na cabeça de uma menina de 23 anos, né? Sempre fui muito bonita, sempre me cuidei muito, sempre tive muito cuidado. Sempre tive um círculo de amizades muito bacana e tal. E, de repente, acabou. Nunca mais vai ser igual. Eu ia ter ali limitações durante muitos anos, até para sair durante o dia de casa. Ia ter que usar uma malha, que usei, né, durante muito tempo. Cobrir meu corpo inteiro. Então, assim, eu ia Você ser usou uma... colar cervical colar também. cervical, máscara. Até contei essa semana lá no meu livro de memórias. Eu tinha muita vergonha daquela máscara. Ninguém sabia que eu usava aquela máscara. Eu escondia mesmo. Quem entrasse na minha casa, eu tirava. Eu tinha vergonha, entendeu? Então, além de tudo isso, eu ainda tinha que usar uma roupa esquisita, entendeu? Então, assim, era tudo muito estranho. E aí, pra você
Pra você reconquistar um pouco da sua autoconfiança, você tem que se olhar, tem que entender quem você é. Eu não entendia nem quem eu era. Sim. E que muitas vezes também a gente pensa, aconteceu um acidente muito grave e que feriu o seu corpo, mas tem todo um desdobramento na sua rotina, nos seus pais, Tudo. né, na vida deles. Tudo, absolutamente tudo. Meus pais tiveram... eu lembro até que na época meu pai tirou férias, né, pra ficar comigo no hospital. Só que assim, ele precisava de mais tempo, mais e mais, assim. E fui muito privilegiada também sou muito grata à empresa que ele trabalhava na época, porque liberava ele, entendeu? Minha mãe também liberava, não, vai, fica, sabe? Porque eles tiveram que mudar totalmente a rotina deles pra cuidar de uma pessoa. E não foram só os 3 meses. Em casa foi muito pior, porque era empurrar a cadeira, tira da cadeira, bota no banheiro pra tomar banho, dar banho, comida. Eu não chegava nem perto do fogão, não aguentava também, por causa do calor. Tudo o que você imaginar. Roupa, eu não tinha roupa mais. Primeiro que eu emagreci 17 quilos. Segundo que as roupas que eu tinha antes não me serviam mais. Então, tudo. Minha mãe tinha que comprar roupa pra mim. Gente, haver toda uma readequação para poder você enfrentar aquela realidade ali que era diferente de quando você saiu naquele dia para ir viver. Sim, para você viver. Para eu viver. Eles se tornaram seus cuidadores. Meus enfermeiros oficiais. Seus enfermeiros. Excelentes, né? Por perfeitos, sinal. irretocáveis. Se não fosse eles, bom, em tudo. Que bom. Em tudo. Inclusive no financeiro. Porque você também teve que fazer várias cirurgias. Eu já fiz várias cirurgias. Hoje eu tô aqui ótima, maravilhosa, né? Mas eu passei por depois de 1 ano de acidente, cicatriz é uma coisa muito ingrata, assim, porque hoje ela tá de um jeito, daqui a 2 semanas ela tá de outro completamente diferente, pode ser irreversível, que era o meu caso. Então eu fui desenvolvendo muita cicatriz hipertrófica, muito queloide, eu nunca tinha tido queloide na vida, e de repente o meu pescoço era só queloide, era como se eu não tivesse pescoço, só tivesse queloide. O queixo também. Então, tudo que eu tô aqui hoje foi reconstruído mesmo. Eu achei um artista, um grande médico que cuida do meu tratamento até hoje, porque eu sigo em tratamento, que ele me reconstruiu, literalmente. Porque se não fosse ele, eu afirmo assim, sem medo nenhum, eu acho que eu não estaria aqui, porque eu não ia aguentar a pressão de não conseguir me reconhecer. Você enfrentou uma depressão profunda. Né? Profunda. Muito profunda. E você passou por vários médicos que não te deram nenhuma expectativa de... Então, depois que eu saí do hospital, eu tinha uma referência de um profissional que me acompanhou durante a parte hospitalar. Foi maravilhoso, irretocável. Só que depois de um tempo, as coisas começaram a piorar. Eu usando a malha compressiva, fazendo o tratamento direitinho, fisioterapia, e as coisas só pioravam. E eu comecei a ouvir muito, assim, né? Eu procurei uma segunda opinião e não tem nada que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Isso aí tem que esperar. Mas esperar quanto? Porque eu tô cada dia pior. Ao invés de eu melhorar, eu só vou piorando. O tempo tava ali. O tempo correndo, o relógio girando e eu ali, né? Cada vez pior em tudo. Fisicamente, emocionalmente, vendo tudo piorar e ficando pior. E aí, todos que eu ia, principalmente assim, era cirurgião plástico, né? Que faz o tratamento pós-queimadura. E eu chegava nos consultórios, assim, era engraçado, porque não é demérito nenhum, pelo amor de Deus. Acho incrível, se eu pudesse eu faria milhões de cirurgia plástica para ficar cada vez melhor. Mas eu chegava nos consultórios e eram mulheres querendo botar uma prótese, querendo fazer uma lipo, querendo fazer um lifting, querendo botar boca, não sei o que lá, e eu lá, igual destruída, toda queimada. Então, assim, eu chegava, todo mundo ficava me olhando assim, que isso? O que tá acontecendo? Então, assim, isso ia me corroendo cada vez mais, me fazendo cada vez mais mal. Até que eu consegui achar esse profissional que me deu uma luz. Falou, não, peraí, tem solução. Claro que tem. Eu vou te ajudar, eu vou conseguir te ajudar. E eu, no começo, foi até engraçado, porque eu não acreditei muito, assim, né? E a gente começa a pesquisar muitas referências de profissionais, até que eu achei
através dela, inclusive uma modelo que queimou muitos anos atrás num ônibus, um atentado a um ônibus. E ela ficou ótima. Eu falei, gente, mas é possível, então, ficar bem, né? Existe caminho. Você começou a perceber que tinha uma luz no fim do túnel, né? Pro seu caso. Eu não achava. Era tudo assim, e o olhar deles pra mim era tipo assim, ai, coitada. Como se eu tivesse fadada aquilo ali. Vai Entendeu? Ficar assim mesmo. Você não, tem que se virar e viver assim. Sim, mas assim, a gente pode melhorar um pouquinho aqui. Eu lembro que tinha uma retração no dedo, assim. Aí a coisa que o médico falou, a gente pode melhorar esse dedinho dela aqui. Eu falei, gente, que dedo? Eu lá quero saber de dedo. Eu quero melhorar meu rosto, meu corpo, minha perna. Porque era uma questão de movimento, de repuxar, de dor, né? Tudo. Pescoço vai além da estética, né? Muito mais. Mobilidade. Sim. É abaixar, eu não Qualidade conseguia abaixar. De Mexer o pé pra cima e pra baixo. O punho, mexer, o dedo, pinçar. Eu não conseguia fazer a pinça, né? Se você não conseguir fazer a pinça, você não consegue fazer nada. Você não consegue fazer nada. Sim. Então, eu tinha... A deglutição também. Até que a parte de comer, eu conseguia comer, né? Engasgava muito no começo, mas isso é normal pra quem ficou muito tempo no respirador. Mas a parte da mobilidade, a parte funcional, era que eu mais precisava, né? Meu pescoço, principalmente, eu sentia dores horríveis nas costas, porque puxava, né? Puxava em bloco, assim, aqui. Puxava da barriga até aqui, a boca pra baixo, o olho caído, repuxando, então... Você falou que você continua em tratamento porque você ainda precisa de fazer fisioterapia, né? Fisioterapia. Às vezes você ainda não... Psicólogo, as cirurgias, né? mesmo Cirurgia. Eu já deveria ter operado esse ano, mas ainda não consegui tentar me planejar um pouco melhor. É um tratamento, assim, que não tem necessariamente um fim, né? É contínuo, não tem como né? saber. Porque a cirurgia no queimado é o seguinte, você mexe. Mas você não tem como você, não, olhei assim, não, vai precisar de mais. Claro que no começo, como era muita coisa, eu já sabia que eu ia precisar de mais de 10, assim, eu lembro até eu perguntei ao médico na primeira consulta, eu falei, tá, mas eu vou fazer a cirurgia, mas e aí, eu vou precisar de mais quantas? Ele, eu não posso te falar, eu não sei. Eu falei, tá, mas umas 5? Olha eu, inocente, né? Ele, não, acho que mais de 10. Aí eu fiquei assim, apavorada com aquilo de ter que me submeter 10 vezes no centro cirúrgico, entendeu? Mas pra gente é meio normal até. Mas aí você faz a cirurgia, mas você tem que esperar um tempo pra cicatriz maturar ali, entendeu? Pro negócio acomodar. Então não é não, daqui a 2 meses a gente vê, não, tem que esperar 6 meses no mínimo, né, do organismo, o corpo acomodar pra você ver o que você vai fazer depois. Sim. E muita coisa mudou pra você, né? Você era uma menina de 23 anos e teve que se redescobrir, porque aquela Letícia não voltou, né? Você teve ela não ia voltar mesmo. Eu lembro uma vez, na primeira consulta que eu tive com uma dermatologista, né? E ela, muito emocionada também, assim, ela nunca tinha pegado um caso tão grande, me abraçou super. E ela falou assim, Letícia, qual é o seu objetivo aqui comigo? Ela me fez exatamente essa pergunta. E eu olhei pra ela e falei assim, eu quero olhar pra minha carteira de motorista e ver a mesma pessoa, que sou eu. Eu queria me ver de novo. E eu vi nitidamente que ela não tinha uma resposta, porque ela também sabia que eu não ia voltar, né? Que ia ser outra coisa, ia ser outra pessoa. Não tinha jeito. E esse foi o processo mais doloroso e mais complicado mesmo, porque é aquilo que eu falei no começo. É uma batalha que você trava sozinha, porque é você e você. Ninguém vai falar, não, faz assim, que desse jeito você vai encontrar. Você vai se olhar e você vai gostar. Faz assim. Não tem jeito. Você pode botar a melhor roupa, passar a melhor maquiagem. Se você não consegue se enxergar, não é só o físico, é tudo. Você não tem identidade. Então, eu consegui me olhar e me entender de novo, foi um grande processo. E em lutar, porque aquela Letícia que tinha 23 anos, saía com os amigos, se divertia, ali não ia voltar. Não, tão cedo. E o tempo também que você passou vendo outras pessoas viverem. Eu via todo mundo viver. Teve uma época até que eu tava muito, muito mal, assim, né, emocionalmente. Aí minha mãe falava, Letícia, não fica
não fico olhando. Porque tava todo mundo em festa, eu tinha Seguindo 23 a vida, anos. sim. Em festa, namorando, conhecendo gente, viajando, voltando de intercâmbio, porque era o time, Sim. né? Estudando, fazendo curso. E eu tava lá, olhando pro teto, porque eu não tinha o que fazer. Realmente eu não tinha o que fazer. A não ser respeitar uma fase que eu tava vivendo. Obrigatório, assim, forçadamente. Eu tinha que viver aquilo ali, não tinha jeito. Sim. E onde você sente que você tá hoje? São 5 anos. São 5 anos. 5 anos e pouquinho, né? Hoje eu me sinto desabrochando, assim, sabe? Cada vez, assim, cada período eu olho um pouquinho para trás, eu vejo que evolui um pouco mais. Porque o processo do luto, para mim, ele não foi simples, não foi fácil e não foi rápido. Existem pessoas que passam por isso, eu sigo várias queimadas, assim, principalmente mulheres, que estão ótimas, maravilhosas e tal, eu admiro muito, mas assim, comigo não foi assim. E ok, Sim. entendeu? Tranquilo. Sempre falo também. Cada um tem a sua, Cada um né, tem o jornada, seu, vai no seu sua tempo, vida. respeita aí e tal. Então, hoje eu me sinto desabrochando, cada vez melhor. Cada vez me conectando mais, me descobrindo mulher, entendendo que eu sou mulher, que eu posso estar bonita, que eu posso usar um decote, que eu posso malhar para ter né, do jeito que eu quero me enxergar. Como a Letícia que eu estou construindo novamente. Eu já vim desde nova naquela carga ali e agora, pós-acidente, a Letícia construindo sozinha, né? Eu e eu. Sim, Quem sou eu, né? sim. Ainda esperando uma resposta do judiciário, porque mesmo que isso não seja o primordial, isso fica rondando aí, né? Essa falta da resposta, de certa forma. Nessa... como é que eu vou falar? Não posso falar ajuda porque não é uma ajuda, né? Porque eu sofri um acidente. Uma obrigação, né? Uma reparação. Uma reparação. Preciso da minha reparação até para eu conseguir evoluir mais rápido. Tenho certeza que se eu tivesse tido uma ajuda maior, né? Inclusive desde o começo, não estou falando nem de judiciário e tal, possivelmente eu estaria num lugar muito melhor, né? Já teria avançado muito e tal. Mas é uma coisa que realmente me ronda e não me faz bem. Durante muito tempo eu fiquei off total disso, não queria saber, não queria olhar, não queria entender e tal. Mas agora, né, a mocinha cresceu e eu preciso tomar um pouco as rédeas também, então tenho tentado ficar um pouco mais a par, mas ainda é muito complicado. E deixa eu só lembrar uma coisa que a gente falou aqui no meio, em relação ao seu Instagram, o meu livro de memórias, né, para quem quiser ver e participar, né, conhecer a sua história. O que ele trouxe para você e para as outras pessoas que estavam ali vendo, se reconhecendo na sua situação de queimadas ou queimados, que estavam vendo, poxa, tinha alguém que estava falando sobre isso abertamente, contando a sua história e mostrando como viver, e até mostrando, igual você falou, a questão eu vi você falando da malha, explicando, porque você já passou por várias etapas, como você provavelmente viu outras queimadas para ver o que pode ser opção de caso de melhora, e você se viu fazendo isso, né? Como surgiu isso, assim, eu posso usar a minha história, a minha dor, para fazer a dor do outro diminuir, ou para estar auxiliando e trocando experiências, fazendo até amizades, né, com as pessoas. Conheci muita gente, mas na verdade o meu livro de memórias, ele não nasceu com esse intuito, não. Eu sempre fui uma pessoa, apesar de não parecer, eu sou muito reservada, né? Eu sou muito fechada. Sou expansiva, converso e tal, fico bem em qualquer ambiente que você me jogar, eu tô ótima, me viro. Sim. Mas eu no meu é só eu e eu. É um defeito, eu tô tentando melhorar, mas enfim. Uma característica. Que pode ser melhorada. Mas enfim, então essa coisa de eu ser muito reservada, na terapia, era muito difícil também. Porque nem na terapia eu conseguia abrir mesmo, sabe? Falar mesmo, botar toda aquela emoção do sentimento, do sentir, né, e tal. E aí, um belo dia, com a minha terapeuta, conversando, ela falou: Letícia, como que você extravasa?
Eu gosto de escrever e tal. Ela, então escreve. Aí eu comecei a escrever. Às vezes mandava pra ela e tal. E depois de um tempo, algumas coisas eu comecei a postar no meu Instagram pessoal. E as pessoas começaram, assim, a gostar muito. Falaram, não, você escreve muito bem, você transmite muito bem o que você tá sentindo, de forma clara e tal. Você precisa... Só que meu perfil era trancado, né? Era fechado. Só pros meus amigos. Você precisa mostrar isso pras outras pessoas e tal e tal. Aí eu criei o meu livro de memórias. Pra justamente isso, compartilhar sentimento, aquela coisa. Tanto que o comecinho no meu livro de memórias são sentimentos muito particulares, assim, né? Da vivência ali do pós-trauma. E aí, com o tempo, foi chegando muitos outros queimados. Falou, não, eu também queimei. E eu fui entendendo, assim, que era um mundo completamente obscuro, né? Eu conheci o quê? A menina que me levou até o meu médico e uma outra que havia se queimado na padaria aqui em Vitória muitos anos atrás, que já estava ótima também. Então, assim, é um mundo obscuro. E quem queima o corpo inteiro? Eu não conhecia, só uma mulher lá na Austrália. Então, assim, era tudo muito distante. Então, foram começando a chegar essas pessoas queimadas para conversar, para trocar experiência e tal. E aí, eu fui abrindo mais também a minha rotina de queimada. Tratamento, forma que... O que eu faço, o que eu não faço, vou na praia, que horas que eu vou, o primeiro mergulho, a malha. Então, assim, uma série de coisas foi trazendo eles para perto. E é uma baita troca de experiência, assim, porque as pessoas realmente são carentes de informação. Eu acho que a queimadura, eu vejo como um grande tabu, assim, sabe? É como se ninguém se queimasse, sabe? Ninguém se queima. Nada acontece. Não existe isso. Não existe queimadura. E que é uma grande mentira, porque os hospitais estão cheios de pessoas queimadas, né? Tem hospitais para queimados, né? É o quanto as pessoas não querem olhar, né? Quantas pessoas não querem olhar para o que é difícil, para o que é doloroso. E por isso que eu acho que é um ato de muita coragem sua compartilhar. Muita força e muito inspirador. Um questionamento que eu deixo no ar aqui, porque não tem resposta. Será que precisaria mesmo do judiciário dar alguma resposta além disso? Se a gente tratasse as coisas com mais humanidade, com mais compaixão, o que eu posso fazer diante do que aconteceu? Se a gente conseguisse enfrentar as dores e os acontecimentos com esse olhar carinhoso do aconteceu. Letícia, vem cá, vou te dar a mão, eu vou te ajudar no que eu puder, sem precisar ser uma obrigação, porque agora, depois de tantos anos, em uma hora vai vir uma resposta, mas nunca vai ser igual uma resposta que você tivesse tido voluntariamente lá quando o acidente aconteceu. Às vezes até as pessoas me trazendo um pouco do lance do Richô, né? As pessoas me perguntam muito assim, mas você nunca pensou em criar um projeto de lei para retirar o Richô e tal? Claro, se tirassem, seria perfeito, maravilhoso. Mas eu não acredito que tudo coercitivamente é o que funcione, sabe? Eu não sou dessa linha, assim. Eu acho que você difundir informação, você tomar conhecimento, internalizar, falar, cara, isso é perigoso, pra que eu vou botar isso na mesa com um monte de gente, sabe? É muito mais simples. Começa por você, né? Sim. Na sua casa você vai receber 15 pessoas, você quer botar um Richô, já começa aí. Isso não aí. grandes empresas só, né? Exatamente. Se você já não vai fazer, você já está evitando ali um risco, mesmo que seja para menos pessoas. Exatamente. Que basta uma. Exatamente. Né? Então, assim, eu acredito muito nisso, assim, que, claro, vai chegar um momento que eu vou querer discutir um pouco, ainda acho que não é o momento. Mas eu acredito muito Cara, é igual, não pise na grama. Você sabe que pode pisar na grama? Não é pra pisar na grama. Você vai pisar por quê? Você vai fazer por quê? Você sabe. Não bebe e dirige. Você vai beber e dirigir por quê? Né? Não é meio óbvio? O negócio explodiu em cima da menina, dela e de outras centenas e milhares de pessoas. Você vai continuar usando pra explodir em cima de você, do seu filho? Sim. Né? É esse olhar de compaixão e de aprender com os acontecimentos. Por isso, assim, eu te agradeço muito por vir compartilhar aqui com a gente.
Eu te agradeço muito por compartilhar no seu Instagram. Eu descobri o Instagram da Letícia, apareceu para mim. E eu fiquei muito emocionada. Até tinha mandado uma mensagem para ela. Porque é muito inspirador toda a sua jornada de autoconhecimento. Tudo que você passa. Acho que a gente pode desenvolver esse olhar. A gente não precisa passar pelo que o outro passa para entender melhor a dor dele, para conseguir olhar com um olhar de maior compaixão, de amor, de cuidado, de aprendizado. Então, você ensina muito pra gente lá pelo seu Instagram. Agradeço muito por você estar aqui e espero mesmo que todas as pessoas se inspirem com a história da Letícia, com o compartilhar dela. Muito obrigada por estar aqui. Estou muito feliz também. E se eu puder deixar, tipo assim, uma mensagem mesmo, todo mundo tá aqui para ser feliz nessa vida, né? A gente batalha pela vida, pessoas que ficam muito mal durante muito tempo e estão ali batalhando, porque querem viver, querem uma oportunidade de estar aqui de novo, né? Então, a gente conseguir olhar para outra pessoa com compaixão mesmo, deixa ela viver do jeito dela, o espaço dela, buscar o caminho dela de novo, não ficar olhando, procurando, claro que eu tenho cicatriz, tá estampada em mim, mas você precisa ficar procurando um motivo, inventando na sua cabeça. O problema, ele existe, mas é dela, não é seu, sabe? Então, a gente não precisa ter pena de ninguém, a gente precisa ficar com dó de ninguém, só deixar a pessoa viver e caminhar, seguir o caminho dela. Obrigada, Letícia, foi um prazer. E é com essa reflexão da Letícia que hoje a gente termina o nosso episódio, né? E sempre lembrando para vocês para compartilharem, curtirem e apoiarem esse projeto nosso, que traz tantos saberes importantes, tantas trocas como a de hoje, né? E a gente conta com vocês para todos... e deixa seu comentário, deixa seu comentário para Letícia, o quanto a história dela te inspirou, porque eu sei que te inspirou. E conta pra gente como que você entende toda essa questão do judiciário, do autoconhecimento, de como tudo que acontece na nossa vida reverbera para muito além do que está ali no olhar e como lidar com isso. Exatamente. E a gente agradece sua presença aqui e até o próximo episódio do podcast Direito Delas.